Salve, salve nação rubro-negra, Júlio aqui para mais um vídeo aí pós-jogo aí, Flamengo e Palmeiras 2-2. Flamengo venceu nos pênaltis. O Diego Alves pegou o pênalti aí do último jogador do Palmeiras e o Rodrigo Caio converteu, assim, dando o título pra gente. Então, mais do que justo a gente comemorar esse título aí, Mengão bicampeão da Supercopa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Comemorações à parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo. Achei um jogo muito abaixo do que o Flamengo prometia nesse retorno, né? Lembrando lá, a gente sempre falou aí, Bangu, Madureira não é parâmetro, e a gente queria ver o comportamento desse time do Rogério Ceni diante de um adversário mais difícil, né? E aí foi o que aconteceu. O Flamengo teve uma grande dificuldade. Lógico, muitos vão falar, o jogador fulano de tal jogou mal. Por exemplo, vamos citar aqui o Gerson e o Everton Ribeiro, por exemplo, e o Bruno Henrique, que foram muito abaixo do que a gente esperava. Eles foram mal, mas não dá para todo jogo a gente contar com que esses jogadores vão bem todo jogo e façam um monte de gol. A gente tem que ter alternativa, a gente não pode simplesmente ter um único esquema de jogo e um único estilo de jogo, beleza? Então, assim, tirando a parte aí dos jogadores que foram mal, que eu vou falar mais adiante no vídeo, o nosso time encontrou um grande problema, né? A gente esperava, tanto nós torcedores quanto a imprensa esperava um Palmeiras bastante retraído, que viesse aí para cima que ficasse esperando o Flamengo ir para cima para jogar o contra-ataque. E não foi o que aconteceu. O Palmeiras começou o jogo com uma linha um pouquinho mais alta, tentando propor o jogo, até achar o seu gol, que saiu numa falha aí do Diego Alves. O Diego Alves falha, a bola é recuada para o Diego Alves, ele dá um chutão para frente, o passe sai errado aí e o zagueiro do Palmeiras corta, a bola cai no pé do Rafael Veiga, e aí tem uma segunda falha, tá? A falha do William Arão. Lógico, tem toda a habilidade do Rafael Veiga? Tem. Porém, mas se o William Arão tivesse o cacoete de zagueiro, ele poderia, por exemplo, ter se antecipado. E eu acho que o Arão acabou pecando nisso daí, tá? Então acho que foi falha do Arão e o Flamengo ficou meio ali perdido no jogo por alguns minutos. E aí apareceu o brilho individual de dois jogadores. Tá? Primeiro foi o Felipe Luiz, uma bela jogada individual, ele fintou o zagueiro, ia fazer um golaço, a bola acabou pegando na trave, e aí apareceu o oportunismo do Gabigol. O Gabigol estava no lugar certo, na hora certa, não teve trabalho, só empurrou a bola para dentro. E a segunda estrela que brilhou, né, o segundo jogador que brilhou, foi o de Arrascaeta. A jogada veio tramada ali pelo meio de campo, abriram um jogo para o Bruno Henrique passou para o Arrascaeta, e um jogador comum tentaria cruzar essa bola. O Arrascaeta achou um espaço, viu que dava para chutar e simplesmente empurrou a bola, colocou a bola no cantinho direito ali do goleiro Everton. Então, bom lembrar e bom frisar isso, que os nossos dois gols no jogo, as nossas melhores jogadas no jogo apareceram mediante a brilho individual dos jogadores. E também os dois gols que nós tomamos saíram também em falhas individuais de jogadores, né? A gente falou do primeiro gol. No segundo gol, o senhor Everton Ribeiro perde a bola, como ele fez o jogo todo. Ele acabou perdendo a bola. O Rony pegou a bola, recuperou, foi para cima do Rodrigo Caio, que puxou uma vez fora da área, não conseguiu parar o Rony entrou na área e o Rodrigo Caio infantilmente puxou o Rony pela segunda vez, acabou cometendo o pênalti, né? E aí o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá, converteu o gol, bola na cal. O Flamengo tentou ir para cima, o Palmeiras foi para cima também, ficou um jogo meio que aberto por alguns minutos. O Flamengo teve uma bela jogada, uma bela trama pela direita, que o Everton Ribeiro rolou e o Gabriel perdeu o gol, tá, gente? Muita gente está falando por aí que não teve replay, que foi gol que o juiz anulou sem ter impedimento, chamou VAR. Não, o Gabigol perdeu aquele gol, bom frisar isso. E em seguida do próprio Gabigol também chegou ali, o Everton conseguiu puxar a bola ali antes que ela entrasse e salvar o Palmeiras, né?
O Palmeiras também pressionou, teve um chutes perigosos fora da área, uma cabeçada também que passou raspando. E o jogo ficou meio ali, naquele lance ali, o pessoal também mais cuidadoso. Mas antes de entrar lá para a cobrança de pênalti, cara, gostaria de falar o seguinte: o Rogério Ceni mostrou que ele precisa evoluir muito como treinador. Esse período aí que ele ficou usando para fazer a pré-temporada, o time não está apresentando nada de novo. O jogo contra o Bangu e contra o Madureira foi um passeio devido aos times serem fracos e os nossos jogadores estarem com a forma física em dia. Correram bastante e foram importantíssimos. Tanto é que foram passeios fáceis. Mas o time continuou apresentando problemas defensivos. E aí eu gostaria de frisar a parte: o William Arão não é zagueiro. Então vamos saber utilizar o William Arão como zagueiro. Vai pegar um adversário fraco? Bota o Arão na zaga, que ele vai jogar adiantado. A gente vai ocupar o campo do adversário todo e vamos massacrá-los e ganhar o jogo. Agora, um jogo dessa importância com um adversário qualificado, não dá para entrar com o William Arão de zagueiro. E nem com o Diego Ribas de primeiro volante. Eu nem vou criticar a atuação do Diego Ribas. Lembrar que o Diego Ribas salvou um gol do Palmeiras. O Palmeiras ia fazer um gol lá. O Diego Alves foi driblado. O jogador finalizou, o Diego Ribas com o calcanhar tirou o gol. Mas o William Arão tem que ficar na frente dessa zaga. O William Arão não pode jogar de zagueiro. A gente tem que ter 2 zagueiros e o William Arão na zaga. E aí, para não falar que eu persigo o Diego Ribas, a gente poderia muito bem hoje ter abrido mão do Everton Ribeiro ou do Gerson, por exemplo, no segundo tempo, e adiantava o Diego Ribas. Era o que era para o Rogério Ceni ter feito. Colocaria um zagueiro, protegia a zaga com o Arão e soltava o Diego Ribas, tirava a responsabilidade dele de marcar e tirava o Everton Ribeiro, que foi peça nula durante o jogo todo. Tá? E aí o Rogério Ceni mostrou que ele não tem nenhuma variação tática, ele deixou a defesa desprotegida. Quando ele mexeu, ele acabou mexendo, continuando a defesa desprotegida. Ele coloca o Gomes e o Mateuzinho, tirou o Isla e o Diego. O Diego estava bem na partida, voltando a frisar. E acabou o jogo ficando ali morto. E depois ele me vai e coloca o PP, Vitinho e Michael, que não vai adiantar muito, entendeu? E cara, acabou assim o nosso time ficando meio inexperiente, meio morto para uma disputa de pênaltis, né? Então assim, o Rogério Ceni, não é por conta desse empate que ele deve ser demitido, não é por conta do título que ele é o melhor treinador do mundo. O Rogério Ceni deve permanecer trabalhando, mas ele tem que começar a inovar. Ele não pode simplesmente deitar num esquema lá que ele arrumou no ano passado, que ele conseguiu ser campeão brasileiro, e não dá para contar sempre com o brilho individual dos nossos jogadores, tá? E aí a gente foi para a disputa de pênalti, e aí a gente teve a redenção de 2 jogadores, né? Durante a disputa de pênalti, quando o Palmeiras converteu os 3 primeiros, o Flamengo só tinha feito um, né? O Mateuzinho perdeu o pênalti, e teve outro jogador, sempre acaba esquecendo quem perdeu o pênalti. Sei que um dos pênaltis foi perdido pelo Mateuzinho. E aí apareceu o Diego Alves. O Palmeiras precisava fazer um gol para matar a disputa de pênaltis. O Diego Alves pegou o último pênalti e não pegou um pênalti. No último pênalti ele fez uma catimba e o jogador acabou chutando para fora, desconcentrou o jogador. Mérito sim do Diego Alves. A disputa prosseguiu até que o Diego Alves pegou mais um pênalti, né? E aí o Rodrigo Caio foi lá, fechou a série e converteu a última penalidade, dando esse bicampeonato ao Mengão. Então, galera, a gente tem que pegar esse resultado, essa partida contra o Palmeiras na Copa do Brasil e tirar como lição, tá? Flamengo foi campeão, sim. Não é por isso que o Flamengo vai atropelar todo mundo. A gente precisa melhorar muito. O técnico precisa ter algumas alternativas. Não adianta ficar sempre nesse mesmo esquema. Ficando nesse mesmo esquema, o nosso time vai ter hora que vai ficar encurralado, não vai conseguir criar, não vai conseguir sair. E aí, o que me preocupa nessa história é o mata-mata, né, de Libertadores e de Copa do Brasil. Então, eu tenho muito receio por isso. Então, o Rogério Ceni trate aí de se arrumar, de se organizar aí
e colocar novas ideias em práticas, porque o que você mostrou até agora, pelo menos nesse jogo que foi o grande teste, não foi suficiente, tá? Pessoal, Flamengo bicampeão, vamos comemorar, vamos festejar. Hoje eu fiquei mais feliz, comemorei mais do que o título brasileiro, com certeza. Foi um jogo que a gente ganhou aí por nossos méritos, né? A gente foi sozinho aí, buscou, brigou pelo título, apesar da partida abaixo. Diz aí pra mim nos comentários o que você achou sobre a partida, quem foi o melhor jogador em campo, quem foi o pior jogador em campo. Dá a sua opinião no comentário, deixe seu like e se inscreva no canal. Pra mim, meu destaque em campo positivo foi o Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz fez uma boa partida, estava presente aí no campo todo. Fazer também uma menção aqui pro Arrascaeta, que também algumas boas jogadas individuais aí acabou acontecendo. E pra mim, o pior em campo para mim foi disparado o senhor Everton Ribeiro. Everton Ribeiro voltou a cair muito de produção, deixando a desejar, entregando muita bola, matando o ataque. Everton Ribeiro para mim foi a baranga aí desse jogo. Pessoal, deixe sua opinião no comentário, compartilhe os vídeos com seus amigos, se inscreva no canal e até amanhã. Amanhã tem live 1h30 da tarde e depois da live eu venho com mais um vídeo aí, mais uma análise aqui no RN Expresso. Saudações rubro-negras, valeu, fui!